3, 2, 1, gravando! Rames Rodrigues é um assunto que ainda está muito quente no noticiário do futebol, hein? Não é só do São Paulo não, noticiário do futebol, muita discussão, muita polêmica, e eu quero esclarecer alguns pontos em relação ao Rames Rodrigues no dia a dia do São Paulo. Rames Rodrigues, vai lá no CT e fica só meia hora e vai embora? Ele fica mais no refis, mais no campo? Como é que é o treinamento dele véspera de jogo? Qual é a intensidade e a entrega dele nesse treinamento? Vou trazer alguns detalhes para vocês. Claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos e não esquece também de usar o cupom da Centauro, a nossa parceira, sim, Hernan10, é o cupom para você ter 10% de desconto na compra dos seus produtos. Entra aqui, ó, neste QR Code ou então na descrição que está no vídeo, certo? Entra lá que tem várias promoções legais e ainda você vai ter desconto usando o nosso cupom, beleza? Bom, Rames Rodrigues, fica só meia hora no CT e vai embora? Essa é uma dúvida que o torcedor tem. Ele fica mais no refis, no campo? Como é que é o dia a dia? Bom, a informação que eu trouxe aqui no canal é que a semana do jogo contra o Novo Horizontino, ele não treinou. A maior parte do tempo, a maior parte da semana, ele ficou no refis e só foi na sexta-feira para o campo. Isso é pontual. Agora eu quero trazer para vocês como é que é o dia a dia do Rames, como é que é normalmente. O Rames é um jogador que, naturalmente, isso todo mundo sabe, tem uma condição física diferente. É um jogador que tem hoje uma condição física abaixo de outros atletas. Né? O Rames é um jogador que sente dores na panturrilha. É um jogador que, por exemplo, acaba o jogo, ele sente dores. E isso, naturalmente, tem desdobramentos no dia a dia dele, no trabalho dele na semana. Ninguém, né, na minha apuração, e a minha apuração foi uma apuração com muitas pessoas, eu ouvi gente de tudo quanto é lado, né? Não ouvi só uma pessoa e vou aqui largar a informação para vocês. Essa apuração ela foi feita pelo menos com 4 fontes diferentes. O que eu ouvi foi o Rames Rodrigues, ele é um jogador que, por exemplo, acaba a partida, ele sente dores, né? E aí o que acontece? Muitas vezes o São Paulo, claro, faz o exame no jogador e muitas vezes não é detectada nenhuma lesão. É uma questão do jogador, é uma questão física do atleta, é algo que ele sente. E essas dores fazem com que o jogador faça um tratamento no refis, impede dele ir no campo, né? Ele não vai para o campo, fica lá no refis, trata a dor e tal, faz lá com os médicos, enfim, fica mais tempo no refis. Isso não quer dizer que ele fica só meia hora e vai embora, me garantiram isso, que o Rames, por exemplo, vai lá, cumpre o horário e vai embora. Ah, não é o último a sair? Não é o último a sair. Às vezes é o primeiro a ir embora? Às vezes é o primeiro a ir embora, né? O Rames às vezes faz o tratamento, não é só meia hora, por exemplo, chega às 3 da tarde, o treino acaba 5, 5 e meia, tem muita gente que 6 horas está lá comendo alguma coisa, vai conversar, vai ver um vídeo, não sei o que, e acaba saindo um pouco mais tarde. Tem jogador que vai embora rápido, o Rames é um cara que muitas vezes chega e vai embora rápido, natural. Nunca foi punido por falta, por exemplo, nunca houve falta. Né, isso me garantiram. Nunca chegou, botou a malinha lá, tratou e foi embora em 20, 30 minutos. Não. Mas muitas vezes ele vai para o refis, acabou o tratamento, vai embora. E muitas vezes ele é até o primeiro a ir embora. Quando ele vai para o campo, muitas vezes, o que acontece? Fica 1, 2 dias sem o treino do campo, a intensidade é outra. A intensidade é diferente dos outros jogadores. Né? E isso, comparar um jogador que tem mais idade como o Rafinha, até um jogador mais jovem como, por exemplo, o Pablo Maia. Há uma distância muito grande na questão da intensidade, dos números desse treinamento, né? Porque hoje em dia tudo é medido, tudo é filmado. Então, o resultado disso é muito diferente dos outros jogadores. Ele é numa intensidade abaixo. Ele treina numa intensidade abaixo. E aí é do jogador. A minha apuração e as minhas informações me levam num caminho. Ninguém dentro do São Paulo, seja da parte médica, da parte
técnica entende que o Rames Rodrigues tem condições de suportar o calendário brasileiro de jogar quarta e domingo. Rames Rodrigues não aguentaria jogar 90 minutos na quarta, se reapresentar na quinta, treinar na sexta, treinar no sábado e jogar 90 no domingo. Não, ninguém acredita que é possível acontecer isso. Ele voltaria certamente para o controle de carga. Ele não aguentaria, sentiria dores, como sentiu depois do jogo que ele fez o gol lá em Brasília, né, contra a Inter de Limeira, reclamou de dores, fizeram um exame, não tinha nada, fez lá um controle de carga, um trabalho ali no refis, voltou para o campo. E assim tem sido os dias do Rames Rodrigues no trabalho no CT. É um cara que precisa se doar mais aos treinamentos, muita gente entende que ele poderia se doar mais aos treinamentos, e tem gente que entende que ele é um jogador para um jogo. Só que o que entra nessa questão, e aí o futebol é coletivo e ele não é individual, é que muitas vezes você tem um jogador que está lá a semana inteira treinando, a semana inteira se dedicando. Na análise, como é que você vai ter o critério de utilizar um cara que de repente só treinou 1-2 dias na semana, e aí na hora você vai colocar um jogador que se dedicou e treinou a semana inteira e estudou o adversário, aquela coisa toda, se dedicou. É uma questão de critério. Mas aí você vai falar, poxa André, o Rames Rodrigues é muito diferente dos outros. Ele é um cara que é craque, tem que jogar. Sim, de fato ele tem que jogar. Ele é um cara que foi contratado exatamente para jogar. Mas o São Paulo, quando contrata o Rames Rodrigues, espera um jogador que possa ter a chance e tenha físico e tenha entrega para jogar 90 minutos. E o São Paulo hoje entende que ele não tem condições de 90 minutos. E muitas vezes acaba que essa situação fica complicada, porque a torcida pede o cara para jogar e tal, aquela situação toda, tem que jogar. E aí, quando vai para um jogo decisivo, vai para uma decisão de pênaltis, ele não se sentiu à vontade para a cobrança de pênalti. E cada um reage de uma maneira. Mas o Rames Rodrigues é um jogador que tem estofo, que tem tamanho, que tem moral e que tem bola para bater um pênalti numa decisão contra o Novo Horizontino, por exemplo, no Campeonato Paulista. Então, assim, o tema Rames Rodrigues hoje dentro do São Paulo é um tema sensível. É um tema que você tem que ir lá pisando em ovos. Muita gente dentro do clube trata o assunto Rames Rodrigues com muito cuidado, com muita cautela. Lembrando que era um jogador que até ontem iria rescindir o contrato. Não teve nenhum clube e aí ele decidiu fazer o quê? Ficar no São Paulo, pediu desculpas, aquela coisa toda. É um jogador que nunca destratou ninguém. É um jogador que é educado, conversa com todo mundo, aquela coisa toda, mas no entendimento é um jogador que muitas vezes poderia estar no campo, poderia estar treinando, mas está recolhido fazendo um tratamento ali no refis, fazendo um controle de carga e vai para o treinamento só quando se aproxima da data do jogo. Então, esse é um tema muito sensível também. E claro que isso se reflete nas lideranças, se reflete nos jogadores, isso se reflete em diretoria, em comissão técnica, em funcionários do clube. Então é um tema sensível hoje o Rames Rodrigues, que para a torcida é um jogador que a torcida quer muito, que a torcida quer ver em campo, que imagina aquele craque, aquele grande jogador que a gente sempre viu jogar em campo. E outra situação fica claro também nos bastidores do São Paulo que o Rames Rodrigues, óbvio, quer jogar pelo São Paulo, quer ter minutagens com o São Paulo, mas também tem um foco na seleção colombiana. Ele quer estar bem fisicamente, quer estar sem lesões também para a seleção colombiana. Então, é uma situação que agora, por exemplo, vai ter data FIFA, ele está lá na Colômbia, e é um jogador que tem um contrato com o São Paulo, não tem jeito. É uma situação que o São Paulo vai ter que resolver. Mas, de fato, quando eu fui apurar e eu falei com muita gente, é um tema muito sensível dentro do São Paulo. E para vocês, qual seria a
resolução desse caso Rames Rodrigues dentro de São Paulo? Deixa comentário aqui e vamos trocar ideia. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tamo junto.